Eu acordei essa madrugada, às 4 da manhã, e eu meditava neste salmo que eu vou pregar para vocês. Eu já tenho alguns dias que eu estou com este salmo no coração, que eu estou pregando, ensinando, e infelizmente nós vemos que muitas pessoas, elas acabam deixando o tempo roubarem a palavra da fé do seu coração. O tempo, ele mostrará quem são as pessoas. O tempo, ele mostrará a verdade. O tempo mostrará a sua preparação, a sua dedicação. E a gente precisa aprender com Deus como que nós devemos viver. Às vezes a gente tem vontade de sumir, às vezes a gente tem vontade de fugir de alguns problemas, fugir de algumas situações, fugir às vezes até de coisas que talvez é corriqueiro para você fazer. Coisas que normalmente você sempre fez, sempre trabalhou, sempre se dedicou. Só que por esses tempos da vida, você está desanimado, você está desanimada, você deixou que os dias tornasse até para você um enfado, você já não tem prazer na sua vida. E eu, pela madrugada, eu orava a Deus e falava: Senhor, o que é que sustenta a vida de um cristão? O que mantém um cristão de pé? O que coloca um cristão no centro da sua vontade? O que não deixa ele desviar-se? O que não deixa que ele caia? Aí o Salmo 119, o versículo é o versículo 11, um versículo muito conhecido, que nos faz atender à voz de Deus e também compreender o que é que me faz sustentar a minha vida, o que não deixa eu titubear, o que não deixa eu desistir. O que está escrito aqui? Vamos ler? Salmos 119, versículo de número 11. Diz assim, vamos ler junto? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Todas as vezes que nós estamos passando por uma batalha, que nós estamos passando por um pleito, nós precisamos usar aquela palavra que um dia já nos foi dada. Sabe aqueles cultos que talvez você, por muitas oportunidades, você participou, quantos anos você, e aqui eu posso dizer que há alguns que estão talvez passando por esse desânimo, alguns que podem estar entrando nessa fase e outros que talvez já desanimaram, já abandonaram a fé, já não buscam mais a Deus, que já não tem mais prazer na palavra do Senhor, já não tem prazer nas coisas santas, já não tem prazer de orar, não tem prazer de ouvir a palavra. Mas o que o salmista ele declara? Olha, eu guardei a palavra no meu coração para eu nunca falhar contra Deus. Porque você pode falhar contra pessoas, você pode falhar contra a igreja que você talvez foi tratado, ensinado, você ali foi batizado, ali você viveu experiências maravilhosas, mas você foi fraquejando. Você foi tomando um rumo diferente do qual você talvez nunca pensou viver, mas você foi se perdendo ou está se perdendo. E quando a palavra ela foi enxertada, porque o que é o enxerto? É quando eu coloco alguma coisa, é forçado alguma coisa ali. A palavra de Deus foi enxertada no meu coração. E quando a palavra ela entra no nosso coração, nós temos que ter o zelo e o cuidado de sempre manter aquela palavra viva, sempre estar alimentando aquilo. Porque senão você pode receber aquela palavra e ela não ter proveito nenhum para você. Lá em Romanos 10, versículo 17, a Bíblia fala que nós temos que abrir de verdade o nosso entendimento, porque às vezes tem pessoas que não entendem, que elas dizem ter fé. Até poucos dias atrás eu falava com uma pessoa e falei: fulano, eu não te vejo mais na igreja, não estou te vendo mais buscar a Deus. Aí essa pessoa disse: pastor, olha, eu não estou indo para a igreja, mas eu continuo cheio de fé. Eu não estou indo para a igreja, eu não estou mais tendo tantos hábitos
congregacionais, de participar de cultos, de abençoar a família. Eu não tenho tido mais essas oportunidades, minha vida anda muito corrida, mas eu estou cheio de fé, eu estou muito bem. E eu, na mesma hora, eu me lembrei desse texto. Romanos 10:17 fala, de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai acrescentar a fé ao nosso coração. Mas que tipo de fé? Eu aprendi também com o missionário R.R. Soares sobre o curso Fé, sobre a determinação. Mas existem pessoas que elas, mesmo sabendo, conhecendo a palavra, mesmo ela tendo entendimento da palavra, se ela não ficar sempre colocando ali mais ingredientes, ela não ficar colocando ali mais sementes de fé, ela vai perder a fé, ela pode ter uma fé negativa, ela pode conhecer os textos, mas não ser aplicado em sua vida. Então, o que faz uma pessoa desistir? Ela parar de ouvir a palavra. E quando eu falo ouvir, eu acho que tem aqui até uma profundidade maior quando falamos em ouvir e ouvir. O texto enfatiza ouvir e ouvir, quer dizer, eu preciso ouvir com os meus ouvidos, mas eu preciso reter com a minha alma. O meu coração precisa reter a palavra. Você pode acordar toda manhã, este programa já há anos, que está aqui sempre sendo enviado para as pessoas, em tantas casas são recepcionadas, em tantas redes sociais, temos uma média muito grande de visualizações diárias da programação, tanto os programas ao vivo quanto as programações passadas, mensagens recortadas, são muitas pessoas que acessam, são muitas pessoas que ouvem a palavra, mas parecem que não está surtindo efeito. Ela ouve a pregação, só que não vai ao coração. Então, o que manteve o salmista de pé? O que manteve o salmista fortalecido foi que ele conseguiu olhar para dentro do seu coração e falar, Senhor, o que me segura, o que me sustenta é guardar a tua palavra. O fato de guardar a palavra é quando você vem em uma situação difícil, a palavra que já está viva dentro de você, você coloca ela em prática. Então, sempre ter uma palavra, não é uma palavra para cada situação, mas é você ter o temor de Deus. Quando você tem o temor, temor não é medo. Quando você respeita o Senhor, quando você tem o cuidado, o zelo pela palavra de Deus, você sabe muito bem que quando você está prestes a cair, você está prestes a ter um deslize espiritual, um fracasso na vida espiritual, você se lembra, mas eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar sem orar. Eu não posso ficar sem congregar. Eu não posso deixar de buscar a Deus. Falava até com um pastor, o pastor falava, pastor Jefferson, eu atendi um caso uma vez de uma pessoa que saiu da igreja, nós não sabemos porquê, não procurou saber, não procurou conversar, não disse nada porque estava saindo e simplesmente saiu, foi viver sua vida, cada um tem direito de fazer o que quiser. Mas passado algum tempo, alguns anos, essa pessoa me ligou e me procurou, dizendo, olha, eu preciso de fazer um atendimento com o senhor, eu preciso fazer um atendimento com a sua esposa, eu quero conversar com vocês, porque eu não estou bem. Aí no atendimento foi, olha, eu acabei me desviando, acabei me desleixando na vida espiritual e eu cometi uma barbaridade, eu cometi uma barbárie contra o meu casamento. Eu vacilei, eu caí. E isso trouxe, infelizmente, uma decepção familiar, uma decepção da casa, uma decepção emocional. A pessoa perdeu o chão, a pessoa perdeu a vontade, perdeu a motivação, porque deixou de buscar a Deus. Então, o que sustentava o Davi? O que sustentava o salmista? Eu creio que foi o Davi que escreveu o Salmo 119, inspirado pelo Espírito de Deus. O que faz uma pessoa não desistir? Ela ter temor à palavra. Você pode talvez estar vivendo um tempo que você fala, meu Deus, eu vou para o culto, eu escuto a pregação, eu escuto o louvor, mas parece que o céu está fechado para mim. Outros oram, outros sorriem, outros choram na presença de Deus e eu estou parecendo uma árvore seca, que não produz. Estou parecendo um deserto, seco e árido.
E eu vou dizer para você por quê. Porque a palavra de Deus não ficou guardada no seu coração. Você não teve o temor necessário para entender que quem guarda a tua vida é Deus. E a palavra, como está escrito no próprio Salmo 119, no versículo 105, a Bíblia fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada é a lâmpada que faz você clarear o caminho, né? É a luz para alumiar o caminho. O caminho escuro não é só o ambiente onde está escuro porque não tem uma lâmpada acesa ou porque está à noite. Mas essa lâmpada dá para nós a entender é quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei que rumo tomar, quando eu não sei que direção tomar. Então a palavra para mim se torna o caminho. Deus, eu não sei o que fazer, então eu vou meditar na sua palavra. Me dá uma palavra, Senhor, me ajuda a entender o que eu tenho que fazer para tal assunto. Como que eu faço para resgatar o casamento, pastor? Como que eu faço para reatar meu casamento? Ficar chorando dentro de casa não vai resolver. Você tem que se levantar, você vai ter que ir para uma igreja, você vai ter que começar a aprender da palavra, você vai ter que se arrepender dos seus pecados, orar a Deus para que a parte que está machucada, quando você for lá pedir perdão, essa pessoa ela tenha o amor de Deus no coração e perdoe você. Não vai adiantar você ficar falando, pastor, ore por mim, se você não está se movendo. Eu sempre digo que uma pessoa movida por fé, ela está agindo. Uma pessoa por fé, que vive por fé, não está inerte. Ela pode estar parada no lugar dela, mas a fé está sempre movimentando. A fé está sempre mostrando para você que você tem que crescer, melhorar. Agora, uma pessoa que ela parou, estagnou sua vida, ela já deixou já há muito tempo já as palavras de Deus. Ela só segue, como dizia minha mãe, né? Diz minha mãe é viva. Minha mãe, ela fala assim, ó, tem gente que para onde apontou o nariz, ela vai e não quer saber o que vai acontecer. Sabe aquela pessoa que fala assim, vamos ver o que vai dar. Não é vamos ver o que vai dar. Quem anda debaixo das Sagradas Escrituras sabe muito bem o que vai dar. Você gasta demais, você sabe o que vai dar. Você trata mal os seus filhos, você sabe exatamente o que vai dar. Só que você quer achar que você consegue controlar as coisas sem a palavra de Deus. A palavra é o manual de vida. O Salmo 139, vamos lá no Salmo 139? O salmista fala da grandeza, da onipresença e onisciência de Deus. Porque há momentos da nossa vida que nós pensamos que Deus não está olhando para a nossa vida. Deus sendo tão grandioso, né? Tendo tantas coisas a fazer, Ele ouve todos aqueles que oram, Ele está sempre presente na vida daquele que busca, porque está escrito que quem busca a Deus de nada tem falta. O Senhor, Ele pode ouvir você, ainda que seja num suspiro de fé, Ele vai ouvir você, Ele vai ajudar você. E o salmista fala aqui sobre a vida. Às vezes, nós estamos tão distantes que nem percebemos a presença de Deus. Nós não notamos que Deus está nos guardando. Olha o texto, versículo 1 em diante. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. O Senhor me sabe tudo sobre mim. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência ou tal conhecimento, para mim, é maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Aí ele reconheceu, olha para mim, a partir do versículo 7, ele começa a ter a percepção, puxa, para onde eu vou eu vejo Deus. Eu estou cercado sempre da presença de Deus. Quando eu vejo que era para eu ter tido uma queda que não teria volta, eu vejo que Deus está ali me cercando. É um pastor pregando, você está trocando de canal, ali você escuta o pastor trazendo a palavra que ajuda você, ou uma oração que você escuta e você entende, Deus, eu tomo posse dessa bênção, você recebe uma bênção através daquela oração.
Você entende que precisa voltar para o caminho santo? E o texto é claro, ele fala, Senhor, para mim é maravilhoso saber que mesmo eu não tendo essa percepção, o Senhor está cuidando de mim o tempo todo. O Senhor está olhando por mim o tempo todo. Ah, pastor, então se Deus está cuidando de mim, então eu não preciso fazer nada. Deixa eu explicar para você. Tem pessoas que ela brinca com coisa séria. Ela brinca demais. E se você é essa pessoa, olha o que o salmista fala. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Essa é a pergunta que o salmista fez para ele. Ele está escrevendo aqui o que ele mesmo fez em oração falando a Deus. Este salmo faz revelar o coração do salmista e uma pergunta que também eu e você temos que fazer. Meu amigo, minha amiga, para onde você vai? Para onde você está indo sem Deus? Que caminho é esse que você está escolhendo, que ao invés de te aproximar de Deus, está afastando você de Deus? Para onde irei eu? Como que eu vou fugir da presença do Senhor? Você pode estar fugindo, você pode estar sendo um fugitivo espiritual. Você foge da oração, sabe o que é fugir da oração? Eu vejo que tem crente que foge da oração igual o diabo foge da cruz. Ele sabe que na cruz ele foi vencido. A serpente foi esmagada porque o Senhor foi morto na cruz do Calvário pagando os pecados da humanidade, de todas as pessoas, para que todos os que crescem em Cristo, nasce feito de Jesus, recebam a salvação. Tem gente que foge da oração. Um dia me perguntaram, pastor, o senhor quer que eu vá orar com o senhor? Eu falei, olha, eu quero, mas você também tem que querer. Porque se eu preciso chamar você para orar, é porque você não tem prazer de orar. É porque a oração para você é algo muito vago. Se eu preciso chamar você para buscar a Deus, é porque talvez você não está tendo forças para buscar a Deus. E bom é saber que tem um pastor me chamando para orar, que tem um pastor pregando para mim, mesmo quando eu não quero ouvir nada. Mesmo quando eu estou aqui vacilante, tem algo de Deus estando ao meu lado, ao meu redor, sempre tentando. Você escuta o pastor te mandar uma mensagem, te ligar para você, ô irmão, não te vejo mais na igreja, o que está acontecendo com você? Como é que você está? Agora, veja alguém adoecer para você ver. A pessoa adoece, ela vai para o hospital, vai para o médico, ou ela está passando por uma coisa séria, primeira coisa que ela vai lembrar, eu tenho que buscar a Deus. Eu preciso ir pedir para o pastor fazer uma oração por mim. Mas por que você não se preparou? Lembra que eu disse que acordei bem de madrugada e essa palavra veio ao meu coração? O que sustenta a vida de um cristão é a palavra. Agora a palavra não entra no seu coração mais. Você está, igual o salmista está falando aqui. Olha, eu olhei para todas as coisas à minha volta e vi que não tem como fugir do Senhor. Você foge de Deus dentro da igreja. Isso que é pior. Você vai para a igreja e foge de Deus dentro da igreja. E não estou falando do templo somente, estou falando de você ouvir a palavra. Você ouve a palavra, mas não está nem aí. Pastor, é que o meu jeito de entender a palavra é diferente. O seu jeito, você vai brincando dessas coisas, você vai achando que essa filosofia de vida é a filosofia correta, você vai esquecendo-se de que você está fugindo da face de Deus. Não é da igreja, não é do pastor, não é da doutrina, não é da religião. Você foge dos princípios de Deus. Homens falham e sempre vão falhar, porque são homens. Por isso que eu não sigo homens, pastor. Não, mas nós não temos que seguir homens, mas nós temos que nos reunir. E Deus está em Romanos capítulo 13, que Deus estabelece as lideranças conforme Ele quer. Mas eu sou contra as lideranças, então você é contra Deus. A Bíblia chega a dizer, irmãos, está escrito em Eclesiastes, que Deus levanta governos e Deus tira governos. É Ele que faz tudo, irmãos. Lembra do dia que o Senhor disse que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era servo dele para trazer juízo sobre Israel? Irmãos, às vezes você pressupõe certas coisas porque você não tem mais a palavra viva. Aí você começa a procurar as filosofias do mundo. Você quer copiar o fulano ciclano. Você quer copiar Aristóteles. Você quer copiar não sei quem. Eu não vou nem falar nomes aqui para você não querer procurar esse povo aí. Agora, uma coisa é certa, o salmista disse,
Tem como fugir da sua face? A pergunta que ele fez para ele, para onde eu vou fugir que Deus não vai estar? Como eu vou me afastar de um jeito tão sério que eu não conseguirei me achegar a Deus? Não tem jeito. Não tem como você. Você pode estar fugindo, mas aonde você está, você vai lembrar do Senhor. O Senhor vai estar sempre ali. Aí ele diz, o versículo de número 8, se eu subisse ao céu, tivesse um jeito de eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu fizer no céu a minha cama, ou seja, até mesmo que eu estivesse no lugar dos mortos, se eu fosse para um cemitério, ali também tu estás, ali também está o Senhor. Se eu tomasse asas da alva, ou seja, bem de madrugada, bem cedinho, como ela vai crescendo e sumindo, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Então, o salmista fala, não tem para onde fugir. E ele mesmo declara, olha, ainda que o Senhor me possuiu o meu interior, você sabe que você precisa de Deus. Você sabe que tem que voltar a buscar a Deus. E eu digo para você que se você hoje está ouvindo essa mensagem, essa chamada de atenção, é porque Deus ama você. Ele está usando a boca deste homem aqui, talvez até revelando para você o que você está vivendo para esses dias, tá? Eu digo revelação segundo o texto que nós acabamos de ler. Deus se revela pela sua palavra. Você só escutou o que você precisava ouvir. Dias atrás eu atendi uma pessoa, que essa pessoa, ela foi lá tem ali o baile dos idosos, né? A pessoa foi no baile, arrumou lá um outro senhor também para viver. Aí a pessoa está frustrada porque a pessoa também já era casada, um balaio de gato, você não tem ideia. Aí eu perguntei, por que você não busca a Deus? Por que você não vem para a igreja? Ah, porque para mim é longe para vir aqui na igreja, pastor. Aí eu fiquei pensando, mas para a pessoa passar uma tarde toda no baile lá dos idosos, né, dançando, no arrasta-pé, ela consegue. Mas para vir à igreja, 1 hora na casa de Deus é muito. Fazer um esforcinho para andar uma quadra para chegar na igreja, para quem não tem um carro, meu Deus, é um absurdo. Ah, não, essa igreja é muito longe, essa igreja é no morro, como se em Pato Branco não tivesse morro, né? É morro para tudo que é lado em Pato Branco, né? Morro é aqueles lugares altos assim nas ruas. Mas para ir lá para o baile dos idosos, para ir lá dançar, para ir lá farrear, a pessoa vai. O que quer dizer isso? O que isso significa? Que as pessoas elas só decidem buscar a Deus quando o calo aperta, quando está difícil. Por isso que o salmista falou que o Senhor conhece o meu interior. Deus sabe se você está sendo, me perdoe, um preguiçoso espiritual. Ele sabe se você tem tido tempo para fazer todas as coisas que são peculiares e prazerosas para você, mas você não tem tido tempo para Ele. Você tem tempo para o celular, você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para o futebol, você tem tempo de passear, você tem tempo de fazer muita coisa. Mas quando você tem que buscar a Deus, você não tem tempo. E eu torno aonde eu comecei. Salmo 119, versículo 111. Terminamos aqui. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista entendeu. Não tem para onde fugir. Por isso, toda a tua palavra que eu aprender do Senhor, eu vou guardar aqui, para que eu não me desvie. Porque se eu me desviar, vai ser como se eu fosse para um abismo existencial. Sabe o que é um abismo existencial? Você não morreu, mas se sente morto. Você não está fraco, mas se sente fraco. Você não está doente, mas se sente doente. É como se a tua mente trabalhasse contra você, porque você não reteve a palavra. Eu convido você a ouvir as palavras de Jesus. Você quer viver bem? Ele disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo, ele pode mudar a sua vida. Agora vai depender de você. Você vai guardar a palavra, você vai reter a palavra, ou você vai ficar nessa filosofia de vida achando que dá para viver sem Deus, sem congregar, sem procurar uma boa igreja para poder ensinar você a palavra, para colocar você em oração, para buscar a Deus. Eu digo para você que se você decidiu agora buscar a Deus, estamos de portas abertas para te receber. Rua Silveira Martins, 44. Hoje você pode acompanhar conosco os cultos de manhã, de tarde e à noite. Tem 3 horários durante o dia já para você poder se preparar para vir cultuar a Deus. 9, 14, 19 e 30, hoje sexta-feira. Domingo nós temos cultos 9 e 18 horas, dia de buscar a Deus, um dia de você se preparar como um filho de Deus para buscar a presença do Senhor. Aí depende de você. Se você quer buscar a Deus, com certeza você vai encontrar, tá certo? Vamos agora à novela da vida real. Pastor Édipo, ele vai voltar aqui fazendo a oração com vocês, abençoando a vida de vocês, tá certo? Eu espero vocês hoje às 23 horas, o pastor Édipo vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas vamos agora ver um lindo testemunho, que a graça de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus.